Bom dia, professora. Bom dia. Vamos fazer uma entrevista sobre este espaço para o trabalho. Afinal, a nossa disciplina de AI e queremos fazer algumas questões sobre este espaço para nós ficarmos a conhecer melhor e, para além disso, para os alunos desta escola que vêm e que já estão presentes para perceberem melhor o que é este espaço aqui e o quão importante ele é para o prestígio desta escola. Sim, esta biblioteca é um caso único. Portanto, é uma grande fonte de prestígio para a escola, até pela raridade de alguns livros que tem, não é? Sobretudo na parte do gabinete do livro antigo. Só é pena haver poucos alunos a frequentá-lo. Pronto, podemos começar com a primeira pergunta e queríamos perguntar, começando aí por esses pelos livros mesmo, que tipo de obras raras ou antigas podemos encontrar aqui e qual considera ser a mais valiosa? A valiosa é um pouco difícil de avaliar, porque isso depois depende de muitos fatores. Mas no gabinete do livro antigo nós temos livros do século XVI e XIX, só. A partir de 20 estão aqui na sala grande. Nesse gabinete temos, de facto, há imensas preciosidades. O problema que temos com o gabinete do livro antigo é que só uma parte é que está catalogada. Aliás, foi o trabalho de professores anteriores que fizeram até um catálogo impresso, e isso tem sido precioso, com as obras catalogadas da área das humanidades. Depois temos um acervo enorme de áreas como a física, a química, a história, etc. O livro mais precioso não sei avaliar, não é? Para mim, o mais precioso seria uma primeira edição das obras completas de Camões, que é do século XVI, não é? Do século XVII, perdão. E não é só os Lusíadas, é os Lusíadas e outro volume com o resto das obras. É um livro que foi, por exemplo, restaurado recentemente. Conseguimos patrocínios e ele foi restaurado, puseram uma capa, já tem outra apresentação, mas há imensos livros ali que precisavam de ser trabalhados, restaurados, e isso já exige conhecimentos técnicos que nós não temos, não é? Andamos a tentar ver se conseguimos patrocínios para isso, se temos quem nos venha ajudar. Andamos a bater a todas as portas para ver se conseguimos ter uma ajuda especializada nessa área, que não é fácil, que exige muito dinheiro. Qualquer restauro de livros é muito raro, mas vamos ver o que é que conseguimos, através até se calhar da Câmara, vamos ver o que é que conseguimos, porque precisamos de pôr aquele gabinete com outra dinâmica, não é? Vamos ver. O livro mais antigo é do século XVI e é uma obra de Aristóteles, gigantesca, não é? E também fascinante, não é? Nós até nem sabemos bem as preciosidades que temos ali. Então, disse-nos agora que tem livros mesmo muito antigos e falou no facto de ser complicado restaurar esses livros e... Complicado para nós que somos leigos, não é? Claro. Que não somos dessa área. Precisávamos de uma ajuda realmente especializada, vamos ver. Mas daquilo que sabe, quais é que são os cuidados especiais que os professores que estiveram aqui, ou uma professora que não sei se já trabalhou nisso, os cuidados que têm para preservar estes livros tão especiais e tão antigos? É assim, eles exigiam muito mais cuidados. Como eu disse, desde logo, sobretudo os que estão em pior estado, para restaurar. Eles estão todos metidos, digamos, numa parte reservada da biblioteca, o gabinete do livro antigo, chamamos-lhe assim, mas também notamos com problemas da própria estrutura da biblioteca, porque as janelas já estão extremamente degradadas, vão agora, esperemos, ser renovadas, e portanto a umidade também estraga os livros. Conseguimos um ano e tal, ou dois, já nem sei dizer, um desumidificador que está sempre a trabalhar e todos os dias é despejado
e todos os dias enche o reservatório. Portanto, já veem que há muita umidade que precisa de ser tirada para preservar aqueles livros. Depois, o gabinete, os nossos cuidados são relativamente poucos, não é? Porque não lhes queremos mexer sem ser com uma ajuda especializada. E, basicamente, fora essa parte da área de humanidades, que é a minha, portanto, sei mais ou menos, mas fora essa parte, os outros não estão sequer catalogados. Portanto, estão ali preservados no sentido que estão ali, não é? Mas precisávamos de agilizar todo o trabalho de inventário, de arquivo, de catalogação desses livros para poder tirar mais usufruto deles. Eu lembro-me que no ano passado a professora Anabela Saraiva até passou lá e encontrou um livro que ela achou uma raridade na área dela, da física e da química, né? Eu não sei bem qual é o livro, mas que ficou espantadíssima de haver um exemplar desse aqui na escola. Portanto, há ali muitos tesouros, chamemos assim, a descobrir. É mesmo algo extraordinário. Fora de série, sobretudo numa biblioteca escolar. Devem ser, eu não diria caso único, não me atrevo a tanto, mas muito raro haver uma biblioteca com um recheio com a riqueza. Falou que havia muitos livros de obras conhecidas até pelos alunos dessa escola, que estão no ensino popular, como Lusíadas e as Rimas, Camões, e até livros de física e de outras várias múltiplas áreas. E agora, uma pergunta direcionada para esse aspecto: como é que esta biblioteca consegue contribuir para o ensino e para a aprendizagem da língua portuguesa? Ora bem, nós temos aqui um acervo de literatura portuguesa de forma gostaria de vê-lo mais renovado, não é? Pronto, mas tem-se feito um esforço nesse sentido para introduzir novos livros, mas, por exemplo, como vocês estão aqui a ver, só de Camilo, portanto estamos neste momento numa exposição sobre Camilo Castelo Branco, e só sobre Camilo vejam a quantidade de títulos todos diferentes. Portanto, vejam a variedade que nós temos e a riqueza que nós temos neste assunto. Agora, claro que eu gostaria de ver isto muito mais movimentado, não é? Gostaria de ver a presença de mais de alunos que viessem para aqui estudar, consultar os livros, etc. Vão aparecendo, requisitam livros, obviamente, sobretudo quando são de leituras que têm de fazer em aula, talvez, mas ainda há pouco hábito nesta escola, perdeu-se, e agora é difícil voltar a consegui-lo. A biblioteca está no último piso, está fora de mão, digamos assim, e só quem vem intencionalmente para vir à biblioteca é que passa por aqui. O resultado é que os alunos perderam muito o hábito de frequentar a biblioteca. Eu lembro-me desta biblioteca cheia de alunos a estudar, em medo, etc. a estudar. Ultimamente, sobretudo depois de que outras obras, depois que não temos um empregado, um funcionário que esteja aqui permanentemente, os hábitos de vir à biblioteca, de estar na biblioteca, foram-se perdendo. Passamos agora a entrevistar a professora Maria José Costa, que também ajuda muito nesta biblioteca. E a primeira pergunta que nós temos para a professora é claro, tem nesta biblioteca vários livros antigos e valiosos, mas para a professora qual seria o mais prestigiado, o mais valioso? Bom, nós temos a sorte de ter nesta biblioteca uma coleção de livros antigos maravilhosa. E isso deve ao facto de um professor da escola no início do século
ter oferecido parte da sua coleção ao Liceu, onde tinha lecionado, onde tinha sido professor, foi o professor António Gomes Pereira. Então, nós temos, na verdade, um conjunto de livros muito raro, antigo. O livro que mais me impressionou, mais me comoveu, consultado, foi mesmo a primeira edição das obras completas dos Camões, que data de 1563, sabe? A nossa segunda pergunta é, como é que a professora acha que esta biblioteca ajuda ou acompanha os alunos, tanto na disciplina de literatura portuguesa, como portuguesa, ou qualquer outra disciplina? Desde que eu colaboro com a biblioteca, mais ou menos nos últimos 3 anos, mais empenhadamente, temos procurado que a biblioteca seja um centro dinâmico da escola. E, portanto, não é só um centro de leitura, mas é também um centro de leitura, não é só um centro de estudo, mas é também um centro de estudo, mas é um núcleo central de atividades, de muitas atividades da escola. Portanto, aqui vêm alunos motivados por outras razões que não o estudo de português, mas o estudo, a cultura geral, no fundo, aquilo que é a sua visão ou a sua preparação como cidadão para o futuro, e, portanto, todas as nossas atividades têm, ou iniciativas têm essa intenção de preparar cidadãos, seja alunos de português ou matemática, ou o que for. Portanto, temos aqui tido experiências muito significativas, eu acho, de aprendizagem, que vocês também testemunharam, não é? Ao longo dos últimos anos. Pronto, é um pouco por aí. É assim, como referimos há pouco, há muitos livros aqui antigos, são verdadeiras antiguidades, e quais são, como é que os professores que trabalham cá conseguem que os livros durem tanto tempo sem estragar e preservá-los tão bem? Eu acho que é mesmo da ordem do milagre, não é? E nem tanto da intervenção dos professores, mas também da intervenção, sobretudo de um professor que trabalhou aqui connosco durante décadas, e que, enfim, trabalhou na biblioteca milhares de horas da sua vida pessoal, a biblioteca parte da sua vida, eu acho, e que é um professor que vocês conhecem bem, o professor Fernandinho, e ele, na verdade, fazia, eu não diria a conservação dos livros, porque essa parte ele não fazia, mas a organização, a limpeza, o arejamento, a catalogação, a distribuição dos livros, enfim, a organização daqueles milhares de exemplares que vocês viram ali no livro antigo eram da sua responsabilidade. Infelizmente, do ano passado, este ano já não esteve a colaborar connosco, porque não está na escola, grande desgosto de todos nós, e entretanto, nós não sabemos fazer conservação dos livros. Podemos limpar o pó das estantes e tal, mas não mais do que isso. Estamos com muita esperança que a Câmara Municipal abrace esta causa, e não só a Câmara, outras entidades que possam abraçar a causa da biblioteca e ajudar-nos a conservar aquilo que de muito valioso ali está, para que não se perca. Agora, afastando um pouco do tema da biblioteca, é claro, mas continuando no tema, só afastando um pouco, focando-se mais na professora. Qual é a função da professora em específico aqui nesta biblioteca, neste espaço? Olha, para além da dinamização e na ajuda, na colaboração na dinamização das atividades, enfim, temos o grupo de trabalho tem uma intenção que é, pela organizar um ficheiro digital de todos os livros da biblioteca portuguesa clássica, não do livro antigo, portanto, os livros a partir do século XX.
E é isso que estamos a fazer, um ficheiro digital. Imagina, eu passo as minhas horas de biblioteca, que são 4, 5, a fazer do ficheiro digital, uma folha Excel e damos, enfim, reunimos ali tudo aquilo que temos, porque está tudo catalogado, sabe-se o que temos, mas ficheiro em catálogos manuais que contêm sombra e que são difíceis de consultar. Portanto, todas as fichas estão agora a ser transpostas para. Ou seja, a professora está a catalogar digitalmente todos os livros que já estão manualmente catalogados. Já estão manualmente catalogados, mas não através do catálogo manual, mas através do livro, que é bastante mais fácil. Perfeito. Essas foram as perguntas. Agradecer à professora Maria José Costa pela disponibilidade, é claro, e ficamos por aqui. Agora passamos aqui a entrevistar a professora e coordenadora da Biblioteca do Agrupamento, a professora Diana Duarte, e a primeira pergunta que eu tenho para a professora é: quais são as origens e de onde começou a biblioteca? Olá, boa tarde. Então, antes de mais, deixe-me só dizer que eu sou coordenadora deste espaço há 8 anos, que foi quando fiquei efetiva aqui na escola, e do que eu pude apurar, esta biblioteca existe desde que existe a escola, desde 1937. Foi quando da construção do edifício, pelo arquiteto Marcos da Silva. Na altura ele já projetou a biblioteca de uma maneira muito idêntica ao que está hoje. Sofreu muito pouca alteração desde então. Então, nós sabemos que houve umas obras cá na escola que não influenciaram apenas esta biblioteca, mas também como a de lá de baixo e algumas partes da escola. E quais são as principais diferenças, né, após essas obras? Então, em 2008, a parte escolar, de facto, intervencionou aqui esta escola, porque já precisava de obras há muito tempo. Na verdade, esta biblioteca não foi assim tão modificada quanto isso. Houve mobiliário que foi modificado, mas, por exemplo, os lustres mantiveram-se. A disposição da sala, da biblioteca, da sala maior também sofreu algumas alterações, até porque a dinâmica das bibliotecas agora são um pouco diferentes. Retiraram-se as portas dos armários. Neste momento já não se utilizam armários fechados e os livros fechados estão sempre de acesso livre à população, aos alunos e aos professores, de maneira que houve algumas mudanças mais a esse nível, propriamente em termos de estrutura, de arquitetura da biblioteca. Nesse aspecto, a biblioteca não sofreu obras. Também em 2008 fez-se uma nova biblioteca lá embaixo, junto da cantina, aquela à qual chamamos CRE. CRE não é mais do que Centro de Recursos Educativos, e para se distinguir então desta biblioteca, que é a biblioteca principal, à qual chamamos Biblioteca já em Cortesão, passamos a chamar a outra CRE. Na verdade, os dois espaços fazem parte da biblioteca escolar, aqui do agrupamento, daqui da Escola Secundária Rodrigues de Freitas, e são complementares, porque tentamos deixar este espaço um pouco mais reservado para os alunos de secundário, e a outra biblioteca, o tal CRE, fica mais para os alunos do básico. Grosso modo, é esta a diferença e foram estas as alterações que a biblioteca sofreu. Então, eu imagino que essas obras tenham sido com o objetivo de, se calhar, apelar mais aos alunos e puxar mais alunos para as bibliotecas. Então, eu queria perguntar, o que é que a professora acha que são os maiores benefícios que tanto esta como a biblioteca de lá de baixo trazem, tanto aos alunos como aos professores? Ok, uma boa pergunta. Na verdade, o papel da biblioteca escolar é cada vez mais importante numa escola. É quase que o centro nevrálgico de tudo o que acontece. Vocês que já são alunos aqui há 8 anos, tal como eu sou aqui professora, de certeza que puderam comprovar ao longo destes anos que há muita coisa que passa pela biblioteca escolar. Por isso, talvez o objetivo primeiro seja de facto os alunos poderem vir aqui estudar, requisitar livros, e temos aqui livros muito antigos, como podem ver, mas não é só. Neste momento o trabalho de uma biblioteca não se confina apenas ao estudo e à requisição de livros. É muito mais do que isso. É realmente um polo dinamizador de várias atividades.
Tentamos promover vários eventos, somos um centro cultural aqui do agrupamento, desde trazermos aqui escritores de renome, ilustradores, outras personalidades. Vocês este ano presenciaram, nós comemoramos os 500 anos de Camões, por exemplo, e trouxemos cá uma escritora como a Isabel Rio Novo, o professor Seabra Pereira, que é da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos Camonianos. Trazemos realmente várias entidades que possam aportar mais valor à escola, aos alunos, e depois também temos tido ultimamente uma preocupação muito grande em abrir a escola e a biblioteca à comunidade. Este ano tivemos mais de 1000 visitas de fora. Sempre tínhamos aqui um evento e abrimos à comunidade, desde antigos alunos, estrangeiros que vieram cá visitar-nos, professores aposentados de outras escolas e desta também, do sindicato. Houve uma série de visitas que nós promovemos e tivemos cuidado de tentar abrir as portas à comunidade, e acho que foi uma mais-valia, foi uma aposta ganha, e pronto, e acho que assim conseguimos projetar uma boa imagem não só da biblioteca, mas da escola em geral. A professora tocou assim no assunto de valor e de mais-valia, e agora, num sentido mais diferente, quais são os livros nesta biblioteca que a professora considera mais valiosos ou mais prestigiados, ou até que tenham assim mais um toque sentimental para a professora? Não sou sequer a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque estou cá há pouco tempo, mas de facto há aqui alguns livros muito especiais. Em primeiro lugar, se olharem bem para o espaço onde estamos, que é este gabinete, que é o gabinete do livro antigo, todo este gabinete está recheado e preenchido, estas estantes todas, com livros muito valiosos, porque são todos anteriores ao século XX. Temos livros desde o século XVI ao século XIX, sendo que o mais antigo é um livro de Aristóteles, a Lógica de Aristóteles, que é de 1537. É um livro muito grosso que está lá em cima no armário e não consigo retirá-lo deste ano sozinha, mas 1537 é século XVI. Por isso é um livro que tem mais de 500 anos, não é? Bastante valioso. Depois temos aqui outro que este posso mostrar, que é uma edição muito especial. Diz aqui os Lusíadas, mas na verdade não é só dos Lusíadas, são as obras completas de Camões, e este livro é de 1641. Por isso contém os Lusíadas, a lírica camoniana e não só. E é uma compilação, assim, uma edição quase liliputiana, mas é um livro com muito valor e que foi restaurado recentemente, pelo menos a parte de fora, a capa. Pronto, isto só para citar 2 exemplos de livros valiosos que nós temos. Não há mais. Eu imagino. É assim, saindo agora um pouco da parte formal, não é? Porque apesar de tudo, esta entrevista tem que ter um toque mais pessoal, porque nós estamos a trabalhar nesta biblioteca, tal como a professora, mas é claro que nós queremos tocar um pouco nos sentimentos da professora e no que é que os professores sentem um pouco, porque é claro que poucos alunos se importam com isso, poucos alunos perguntam isso principalmente, e a professora há pouco falou assim nas atividades que a biblioteca tem feito para melhorar e para tocar mais nos alunos, e quais são assim as atividades que tem feito, tanto recentemente ou no passado, tanto faz, nos últimos 8 anos que a professora esteve cá, quais são aquelas atividades que a professora mais sentiu que os alunos tanto beneficiaram mais ou que a professora gostou mais pessoalmente? Ok, boa pergunta. De facto, foram muitas as atividades desenvolvidas pela biblioteca ao longo destes 8 anos. Como disse, o objetivo maior de uma biblioteca é promover a leitura, por isso tenho tentado dinamizar algumas atividades que promovam o gosto pela leitura, que levem os alunos a ler mais, a conhecer escritores, e para tal tenho feito um esforço de trazer cá personalidades diversas, das mais diversas áreas, e que possam falar um pouco sobre e transmitir esse gosto pela leitura. Estou a pensar nas atividades que fizemos este ano para comemorar os 500 anos de Camões, que foram várias e que envolveram muitos alunos, muitas turmas, desde exposições a palestras, clubes de escrita criativa, que pusessem os alunos também a escrever à maneira de Camões, declamação de poesia pelas salas de aula,
mas também o ano passado foi um ano bastante marcante para mim, porque comemoramos os 50 anos do 25 de Abril e fiz parte, como coordenadora da biblioteca, de uma equipa interdisciplinar ou multidisciplinar, e comemoramos de várias maneiras o 25 de Abril, com a construção de um gráfico histórico, com quadros vivos que se fizeram aí pela escola, com convite para várias entidades virem cá falar sobre a importância do 25 de Abril e dos valores da liberdade. E eu acho que tudo isso marcou-me imenso, mas também acho que marcou os alunos. Eu acho que quando saírem desta escola, os alunos nunca mais se vão esquecer de algumas das atividades que a biblioteca promoveu, porque realmente a escola não é só ter aulas, é muito mais do que isso. E acho que nesse aspecto esta escola é um bom exemplo de muitas atividades que se fazem além das aulas. E fico contente por saber que a biblioteca de alguma maneira contribui para essa informação, para essa construção, e acho que os alunos realmente vão sair desta escola mais ricos. Ok, agora posso finalmente passar para a última pergunta. É claro, se calhar a pergunta que a professora já esperava mais, talvez, porque é claro que isto seria uma pergunta que eu iria fazer. Quais são os planos, tanto como a professora como todos os professores que trabalham aqui na biblioteca, têm para o futuro da mesma? Temos alguns planos, alguns vão passam por ter algumas ajudas externas. Como podem ver, esta biblioteca está a precisar de algumas obras de restauro, não é tanto do espaço físico, mas é mesmo de restauro dos livros, e precisamos se calhar de investir agora um bocadinho nessa parte, não tanto nas atividades que, como eu disse há pouco, estão a decorrer a todo vapor, mas nesta parte de restauro e de conservação dos livros e do espaço, vou tentar estabelecer algumas parcerias, nomeadamente com a Câmara Municipal de Porto, se calhar com a Junta, ou com algumas faculdades, ou com a Universidade do Porto, para ver se realmente nos conseguem dar uma ajuda para que daqui a 50 anos, quando houver outros alunos que já não sejam vocês e que também já não seriam professora, a estarmos aqui, este espólio ainda exista, bem conservado, e se lembrem daqui a 50 anos, quando se teve cá uma professora bibliotecária, ela fez alguma coisa por manter a biblioteca, porque a escola perdurará muitos mais anos para além de nós, por isso era muito importante realmente conseguir conservar este espírito e vou fazer por isso. Vamos tentar criar essas parcerias e ver se conseguimos manter esta biblioteca, se não como está, de preferência, melhor ainda. João, foi tudo. Obrigado à professora Obrigada, pela disponibilidade, é claro. E é tudo, ficamos por aqui. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Ricardo, e boa sorte.